Olá, eu sou o professor Glauber Sábio Silva e para vocês, meus alunos do primeiro ano, gostaria de fazer hoje na videoaula uma pequena análise sobre a importância da cidade-estado de Esparta para o desenvolvimento da história antiga, da cultura, da política e de outros valores ocidentais. A cidade-estado de Esparta foi fundada, segundo os historiadores, por volta do ano 900 da era antes de Cristo, na região da Península do Peloponeso. Ela foi fundada por gregos dórios. Os dórios foi o último grupo de povos arianos que chegou ao território grego, mesclou-se com os outros grupos arianos e formou o povo grego que a gente conhece da antiguidade até hoje. Eles fundaram Esparta por volta do ano 900 a.C. A cidade-estado de Esparta foi uma cidade diferente das outras cidades gregas. E por quê? Em Esparta, os dórios construíram um estado que, ao mesmo tempo, ele foi gestor e dono da própria sociedade. Na política, o estado espartano construiu um governo que tinha uma monarquia dual, ou seja, dois reis, observe, representavam a política de Esparta. Um era destinado à vida civil da cidade de Esparta. O outro era destinado à vida militar da cidade de Esparta. No entanto, além dos monarcas, Esparta teve uma espécie de senado, que seria senado para nós hoje em dia, chamado Conselho dos Anciãos, ou Gerúsia. O Conselho dos Anciãos, o próprio nome diz, né? Ele era o quê? Uma espécie de senado formado por espartanos acima de 60 anos de idade. Criavam e aplicavam as leis que deveriam ser aprovadas em Esparta. Ao mesmo tempo, criou-se uma outra instituição política em Esparta chamada Apela. A Apela era uma assembleia similar ao que seria hoje para nós uma Câmara dos Deputados. Uma assembleia formada por espartanos acima dos 30 anos e que já tinham, claro, que servido ao exército. E que se dedicavam à vida civil. Construíam famílias, desenvolviam comércio, entre outras atividades. A Apela também tinha o poder de criar, aprovar ou não as leis que entravam em vigor em Esparta. Mas o verdadeiro poder político em Esparta era o Conselho dos Éforos, ou Eforato, que quer dizer isto. Era o poder executivo. Ele era formado pelos 5 mais poderosos generais de Esparta, que se revezavam por ano, em um mandato de um ano, o governo da cidade de Esparta. Esparta tinha como forma de governo uma oligarquia militar, ou seja, um governo em que os militares tinham plenos poderes para administrar a sociedade. A educação em Esparta, vocês sabem muito bem, ela foi uma educação voltada para a construção da noção de cidadania espartana. O que quer dizer isso? O espartano, ele tinha que, no caso do homem, aos 6 anos de idade, ele era levado para o exército espartano formá-lo como guerreiro. Dos 6 anos de idade até os 18, em alguns casos 20, esse espartano, ele era devotado ao exército. Ele era um militar, um guerreiro nato. Depois dos 20 anos, ele se dedicava à vida civil. Podia casar, construir sua família, desenvolver atividades econômicas e trabalhar com a política. Boa parte desses espartanos trabalhavam com a política. Já a mulher em Esparta, qual era o destino dela? Ela era educada pelo Estado espartano também, mas não para ser uma militar, não para ser uma guerreira. O trabalho da mulher consistia em se preparar para um dia vir a se tornar esposa e depois mãe. Ou seja, a mulher era trabalhada para ser esposa e mãe em Esparta. O homem praticava exercícios físicos em Esparta por causa da guerra. Ele tinha que ter um corpo forte, saudável, para defender Esparta dos inimigos. Já a mulher,
Ela também trabalhava exercícios físicos para fortalecer a sua saúde e, ao mesmo tempo, ter a possibilidade de gerar filhos saudáveis para Esparta. Além disto, a educação espartana, claro, ela dava aos homens mais cultura e conhecimento, principalmente aos homens da aristocracia. Já para as mulheres, o conhecimento era um pouco mais limitado. Por sua vez, os espartanos criaram 3 características que acabaram popularizando eles no mundo grego antigo. Havia um costume da chamada eugenia. O que quer dizer isso? É o sacrifício de crianças que nasciam com deficiência física. Numa cidade de guerreiros, dos chamados filhos de Hércules, daqueles que tinham o dom de Zeus para a guerra, não havia espaço para pessoas com deficiência física. E, geralmente, quando a criança nascia com tal problema, a própria família entregava para o exército poder matar a criança. Esse costume, claro, a gente pode entendê-lo hoje de forma condenável, mas o espartano alegava na época que era para evitar até mesmo que a criança que nascesse com tal deficiência tivesse uma vida de maior sofrimento. O segundo costume, muito comum em Esparta naquela época, chamou-se laconia. Veja bem, laconia, o que quer dizer isso? É o hábito de falar pouco. Numa sociedade que não foi democrática, a liberdade de expressão não foi muito bem valorizada. Então era comum os espartanos serem mais reservados, os espartanos serem mais quietos, os espartanos serem mais restritos na exposição de ideias e pensamentos. E o último, que ainda é desenvolvido hoje em boa parte do mundo, o que é muito triste, chama-se xenofobia, ou aversão a estrangeiros. Os espartanos se consideravam os maiores dos gregos, os mais avançados dos gregos. Portanto, eles se viam mesmo como um grego superior aos demais. Diante disso, é claro, eles não aceitavam interação com outras cidades gregas, muito menos com outros povos fora do grego. Então, a xenofobia é uma aversão ao estrangeiro. Hoje, ela é desenvolvida em grande parte do mundo com preconceito. É o caso da Europa, que rejeita os refugiados, entre outras razões, pelo próprio preconceito que muitos europeus têm por esses refugiados serem da África ou do Oriente Médio. Uma pena isso, volto a lembrar. Além disso, pessoal, a economia de Esparta funcionou de 3 grandes formas, na verdade. A primeira foi a agricultura. A agricultura que era voltada para a própria subsistência do povo espartano. A segunda atividade foi o comércio. Até aí tudo bem, atividades muito conhecidas na história desde as origens. A terceira foi a guerra, a economia de guerra. Os espartanos, quando faziam guerras com outros povos e venciam, saqueavam as riquezas destes povos e levavam para Esparta. Fora isso, pessoal, claro que a questão da cultura espartana ter sido mais conservadora se comparada à de Atenas deve-se muito à contribuição do Dório na sua organização. Os dórios eram gregos que, evidentemente, eram bem mais conservadores e guerreiros, se comparado a outros povos gregos. Então, o espartano acabou, de alguma forma, herdando essa cultura de seu ancestral. Ok? Então, vimos a educação em Esparta, vimos a formação do Estado espartano, vimos a formação do que era serviço do homem e da mulher em Esparta, os hábitos comuns só do espartano, a questão da economia, mas principalmente com vocação para a guerra, e, por fim, as classes sociais. Em Esparta existiram 3 grupos de classes. A primeira classe era formada pelos próprios espartanos, os dórios, espartanos ou esparciatas, homens e mulheres, no caso os homens, que tinham plenos poderes de governo em Esparta. A segunda classe foi formada por não espartanos, pessoas que viviam em Esparta, que eram até gregos, mas de outras cidades, mas que eram livres. Eram chamados de periecos. Não viviam dentro do governo de Esparta, mas de alguma forma interagiam com a economia espartana. Por sua vez, o terceiro grupo, que eu já falei em outra aula e repito,
é o dos ilotas, povos que o espartano dominou quando chegou à região do Peloponeso e os transformou em mão de obra cativa, em que os ilotas trabalhavam a serviço dos interesses do Estado espartano. É isso, pessoal. Estudem o conteúdo no livro. No caderno de vocês, coloquem tudo o que vocês entenderam desse conteúdo, assim como também do que não entenderam, e no retorno das aulas presenciais, vamos esclarecer todas essas questões. A todos um abraço e fiquem com Deus.